Olá, boa noite. Boa noite para todos que estão por aí, que estão chegando. Então, essa é a nossa live do mês, conversando com Marilise. Olá, Ana Maria, foi a primeira a chegar aqui, seja bem-vinda. Chegou o Valfredo agora. Depois a gente já não consegue mais ver as pessoas, então eu vou cumprimentando quem está chegando agora, né? Que bom. Elaine, Ana Carvalho, essas pessoas agora eu consigo ver. Hoje é o dia da live em que vocês vêm fazer perguntas e eu respondo aqui ao vivo. E vocês sabem, sempre é para todos. Uma pergunta que uma pessoa faz, ela tem ressonância, ela traz informação, ela traz solução para todas as pessoas que estão escutando, assistindo. Olá, Patrícia, seja bem-vinda. Voltando agora, eu voltei há pouco da aula de práticas em Familienstellen com a turma G6. Foi muito interessante, um final de semana muito legal, de muitos aprendizados, bem interessante. Então, estou aqui agora disponível para vocês, a Cirlei, a Nilza, o Fábio, boa noite, Fábio. Então, o Fábio, acabei de comentar aqui com o pessoal que eu voltei da turma G6 agora com a aula de prática. E para a turma G5 também a gente teve aula de prática, né? Vocês se formaram, a turma G6 está se formando agora. Olá, Aline. Então, a turma G6 se forma agora em dezembro, né? Muito legal. E legal também que a gente não para nunca de estudar. O nosso aprendizado é contínuo, a gente está sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo, né? Dione, boa noite. Então, hoje é o dia em que vocês vêm aqui fazer as suas perguntas ao vivo. Não deixem para o final. Foi sim, Fábio, foi muito bom. Não deixem para o final, porque daí chega no fim, acabou o tempo, e todo mundo quer trazer pergunta, já não dá mais. Então aproveitem agora. Quem tem uma pergunta, pode sinalizar por aqui, dizendo eu quero entrar, me chame, quero fazer uma pergunta, porque eu vou chamar a pessoa aqui ao vivo. Você não pode estar no computador, né, no notebook. Você tem que estar aqui no celular. E aí eu chamo você para participar ao vivo para dizer a sua pergunta. E por que eu chamo as pessoas ao vivo, né? Porque quando eu vejo o rosto de vocês, o jeito como vocês falam, a sua expressão, o tom de voz, né? Olá, Leandra, seja bem-vindo. Aí a gente identifica aquilo que não é dito. Eu estava nesse final de semana na aula de práticas com a turma 6, né, que vai se formar agora, e a gente estava vendo justamente isso. Como é que a gente observa aquilo que não é dito? Porque isso é o que tem importância. Não é exatamente o que a pessoa traz, o que a pessoa diz, né? Elaine Martins, qual a dinâmica da pessoa que tem vontade de desistir de tudo? Valfredo está lendo aqui uma pergunta, Valfredo aqui do meu lado me ajudando, que depois não consigo ver as perguntas de vocês. Elaine tem uma pergunta. Elaine, só sinaliza se eu posso te chamar ao vivo, porque essa pergunta pode ser benéfica para muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas também com as suas questões. Então me fala, se eu posso te chamar ao vivo, só manda um recadinho, me chama. Ah, a Júlia entrou, conecta ajuda. Oi, filha. E eu vou chamar ao vivo aqui porque é tão interessante assim. A constelação familiar, família Stellen, atua em todas as pessoas que estão envolvidas, que assistem ou que representam quando a gente faz uma constelação. E isso tem uma resposta para cada um, né? Vocês imaginem quando a gente vai lá, nós íamos, né, para a Alemanha até 2019, né? Depois de 2020 não teve mais os encontros, os cursos lá.
aqueles teatros enormes com 800 pessoas, uma constelação que Bert Hellinger fazia, ou Sophie Hellinger, e de repente as pessoas diziam, nossa, como me esclareceu. E pessoas de vários lugares, de vários países, eu não consigo ver. Tem uma pergunta aqui que eu não consegui ler, e o Valfredo não está conseguindo também com o telefone dele. Então, por favor, quem fez a pergunta, só diga se eu posso te chamar ao vivo. Porque agora perdemos aqui a sua pergunta, eu vi que passou direto, não sei quem colocou. Aline. Como então, separar aquilo se eu posso... que é observável nas teorias de Bert, daquilo que é visto no campo, como entrar realmente vazio. Tem algo a dizer sobre isso? Então, o que eu tenho a dizer, se a Aline pode entrar aqui ao vivo e eu poder olhar para você enquanto você faz a pergunta, e vamos aproveitar para todo mundo. Isso é útil para todos. Para qualquer profissão, você pode atuar com as posturas de família Stella em qualquer trabalho. Médico, dentista, juiz, advogado, professor, terapeuta, psicólogo, enfim. Qualquer profissão você pode aproveitar para o seu cliente as posturas da ajuda, as ordens da vida. O que a gente faz quando a gente atende uma pessoa em qualquer profissão? Você escuta o que a pessoa está te trazendo, você observa aquilo que a pessoa precisa e você vê o que está em desordem. E aí você sabe para onde vai a ordem. Colocar algo em ordem já é uma solução para o conflito, o problema que a pessoa te traz em qualquer área. Qualquer área dos relacionamentos humanos, qualquer tipo de relação humana envolve as ordens da vida. Não foi Bert Hellinger que disse que é assim. Ele acessou essas ordens que existem, que sempre existiram e não dependem de nós. E você conhecer essas ordens. Então, quando você vê aquilo que está em desordem, porque você conhece, então você sabe para onde vai a ordem. E às vezes, uma frase que você diz, e não precisa constelar, uma frase, uma observação, uma pergunta, e a pessoa acessa uma compreensão que ela não sabia antes. Quando perguntam, né, o que é a constelação familiar, o que é a família Stella, mostra a verdade. A verdade. Não aquilo que nós queremos, ou não aquilo que nós sabemos, né? Muitas pessoas vêm nos trazendo o problema e já trazendo a possível causa. Eu acho que essa dor que eu tenho é porque quando faleceu minha mãe, ou quando brigaram comigo, enfim. Aí você faz a constelação familiar e o que se mostra é algo completamente diferente daquilo. Então, tem duas pessoas que já fizeram perguntas e eu não consegui acessar. Se vocês querem entrar aqui ao vivo comigo, do jeitinho que vocês estão, para fazer a sua pergunta, só sinaliza aqui, me diz, pode me chamar, eu chamo você ao vivo para trazer a sua pergunta aqui. Vamos ver como podemos desenrolar um pouco mais essa questão de observar. Boa noite, Fabi, agora eu vi aqui. Fábio Batista, terapeuta. Ok. Como podemos observar aquilo que o cliente não diz? Pode me chamar. Ok, Elaine, muito bom. Então eu vou chamar você e aí sim você vai poder me trazer a sua pergunta, que vai ser útil, né, para todas as pessoas. Vamos ver se ela vem. Vamos ver se a Elaine já entra aqui e a gente já vai conversar. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Muito bom. Então, agora você pode trazer a sua pergunta, Elaine, por favor. Então, a minha pergunta é sobre o meu marido.
que ele está no trabalho dele, só que ele não está satisfeito e está com assim, um monte de pensamento ruim. Daí eu queria ajudar ele, daí eu falo da constelação, mas ele fala que não acredita. Sim. Muito bom, Elaine. Muito obrigada por trazer isso, porque é uma questão para muita gente, né? Neste final de semana ainda a gente estava falando isso. Como é que nós podemos ajudar nossos parceiros, né? Os maridos, as namoradas, enfim, né? Como podemos ajudar? Não podemos. Desse jeito, com a constelação familiar, não podemos. Veja, você conhece alguma coisa que ele não conhece? Pratique o que você conhece. Aí tem um efeito, Elaine. Não em desejar que ele vá constelar. Porque ele só vai poder constelar se ele quiser, se ele estiver pronto. Talvez ele não esteja pronto ainda para olhar para essa questão. Mas você sabe. E você pratica aquilo que você sabe. Como que você pratica isso? Olhando para ele, Elaine, do jeito como ele é, exatamente como ele é. É o homem que você escolheu, exatamente assim como ele é. Não deseje que ele seja diferente, porque isso é muito difícil para outra pessoa. Ele não consegue. Então dói para você e dói para ele também. Se você realmente sabe coisas que ele não sabe, porque você aprendeu um pouquinho a respeito dos relacionamentos, de como funciona tudo isso. Vamos colocar isso em prática. Posso fazer com você uma pequena experiência? Pode. Bem rapidinho. Fecha teus olhinhos um pouquinho e imagine na sua frente o seu esposo, mas não muito pertinho de você, uns passinhos de distância, tá? Vocês um diante do outro, mas uns passos de distância. Pode ser? Sim. Agora você olha para ele e eu vou fazer um pequeno exercício com você para observar a diferença quando a gente usa aquilo que a gente conhece, tá? Então, se você não conhecesse as posturas, as ordens da ajuda, imagine você dizendo a ele: você precisa apelar, você precisa resolver o seu problema. Você tem um problema e você tem que resolver isso. Do jeito que você está, não tá bom. Você tinha que fazer alguma coisa e mudar a sua vida. Assim não tá bom. Você imaginou, né? Continue de olhinhos fechados. Como é que ele fica quando você diz isso para ele, Elaine? É Como ruim? fica nessa imagem? É ruim? É ruim, claro. Ele fica fraco, ele não sabe o que fazer, porque de fato ele não sabe como te agradar. Se ele ama você e quer fazer algo bom, ele não sabe como fazer, ele está perdido. Agora, vamos mudar um pouquinho. Vamos usar aquilo que você já sabe. Olha para ele nessa imagem e diz agora para ele um pouquinho diferente. Diga para ele assim: eu te escolhi como meu parceiro. E eu te escolhi assim como você é. Eu sabia que você era assim, e assim eu te escolhi como meu marido. Mesmo que nesse momento você esteja passando por uma situação difícil, conta comigo. Eu vejo você. Eu olho para você. Você é importante para mim. Como é que fica agora, Elaine? Fica melhor. Isso. É o que você pode fazer. Quando você quiser, pode abrir teus olhinhos de novo. Obrigada. Obrigada também. Boa sorte. Obrigada. Tudo de bom. Tudo de bom. Agora tem que entrar num xizinho. Tem um X aí
pertinho de você. Aí, ótimo, já conseguiu. Vejam, gente, como é interessante, né? O que a Elaine nos trouxe não é só dela. Quantas pessoas estão passando por isso? Porque querem ajudar. Claro, a gente descobre uma coisa legal, a gente estuda, né? Nesse final de semana, lá na turma G6, a gente viu sobre isso. Como é quando a esposa ou o marido estudam constelações familiares, sabem, vamos dizer, um pouco mais sobre as leis da vida, sobre os relacionamentos, e aí como é que essa pessoa se coloca diante do seu parceiro, da sua parceira, que não tem esse conhecimento? Simples. Isso não conta, porque o que conta é que as pessoas se encontraram, esse casal decidiu ficar juntos, esse casal tem uma vida juntos e o grau de instrução, de conhecimento, enfim, não muda a relação. Como homem e mulher, eles são equivalentes no relacionamento, eles são iguais na força, na importância. E aí o que eu falei lá para a turma, né, que a gente fez várias dinâmicas, né, vocês já sabem que eu gosto muito. E, aliás, quem tiver vontade de saber sobre o treinamento de dinâmicas, a gente está na 3ª turma. Manda um recadinho lá no Instagram, né? Que daí a gente atende vocês e explica como funciona esse treinamento, que é um treinamento avançado, mostrando as dinâmicas que a gente pode fazer. Então, ali nessa aula, por exemplo, agora, né, que eu voltei hoje, então tá bem fresquinha a aula da G6, eu vou lembrando das coisas, né? Ali nós fizemos várias dinâmicas para a gente olhar para isso. Quando uma pessoa se coloca na relação maior do que a outra, porque sabe mais, ou porque, sei lá, acha que tem algo a mais, né? O parceiro não aguenta e vai embora, porque o que esse parceiro deseja é essa relação, não é aquilo que a pessoa adquiriu. E, gente, é tão bonito quando um parceiro apoia o outro no seu crescimento, nas suas descobertas, porque isso é pessoal, né? E o que vimos ali, o pano de fundo, né, das relações, aceitar o outro exatamente como é, e justamente essa diferença é que nos faz crescer. Porque seria muito chato se a gente casasse com alguém igual, né, a nós. E a gente não aguentava, né? Então é muito bom quando a gente tem uma pessoa que compartilha de algumas coisas iguais, né? Como uma forma de convívio, né? Que tem facilidade na convivência porque gosta de algumas coisas semelhantes, como, né, um gosta daquilo que o outro gosta, mas as pessoas são diferentes. Pode ser diferente na cultura, diferente no jeito de agir, diferente no comportamento, diferente no conhecimento, no estudo, enfim. Mas essas diferenças nos atraem e nos estimulam o nosso crescimento. Estimulam a crescer. Bem, eu fico falando aqui, eu quero escutar vocês. Quem tem perguntas, quem tem alguma questão para trazer, sinaliza aqui que eu posso chamar, e eu chamo você ao vivo, você conta para nós a sua questão, e todo mundo é beneficiado, todos que estão aqui são beneficiados, porque é bom para todos. Veja, o exercício que eu fiz ali com a Elaine, alguns de vocês fizeram também para a sua situação semelhante, né? Então, tragam aqui as suas questões, a gente vai olhar o que é possível fazer para solucionar, né, aquilo que vocês têm como dúvida, ou até um compartilhamento, uma descoberta, né? Qualquer tipo de pergunta, qualquer assunto está valendo. Aqui alguém, eu consigo ler um pedacinho.
quando o parceiro recrimina a busca por ser melhor. Ah, que interessante. Pri Lauer, né? Só diga se eu posso te chamar. Tati quer participar. Então, eu já vou chamar Tati. Depois, a outra pessoa que fez a pergunta, sinaliza. Valfredo, fica atento se a outra pessoa que sinalizou pode participar também. Agora eu vou chamar, é a Tati. Vou encontrar ela aqui. Vamos ver onde ela está. Onde está a Tati? Não estou... aqui. Já encontrei você aqui. Então, eu vou te convidar. E o Valfredo observa se a outra pessoa diz que quer entrar também. Isso. Oi, Muito bem. Oi. Eu conheço você, não é? conhece de outros carnavais. Ah, que bom! Seja bem-vinda. Pois não, Tati, qual é a pergunta? Então, eu acabei de entrar e eu não sabia se era assunto livre ou não, né? Mas Livre, qualquer assunto, porque o que você trouxer vai ser importante para todos. eu sei já, você sempre é muito bom fazer isso. Eu tô com uma questão agora, nesse momento, que é ainda sobre a minha mãe, que a gente já trabalhou algumas vezes, mas chegou uma fase que eu queria dividir um pouco o cuidado dela, tanto o cuidado pessoal quanto financeiro, que está um pouco pesado para mim, com a minha irmã. E eu tentei conversar com ela sobre isso e ela me disse não, apenas não. Não posso, não. E não justifica ou não fala. Eu ainda tentei, isso por telefone, por mensagem. Tentei de novo pedir, justifiquei os porquês que eu estou precisando agora, mas ela se nega. Sim, E eu fiquei sim, chateada, chorei um pouco ontem com isso e fiquei perdida sem saber o que fazer, se sim. insisto, se recuo. Vamos ver. O que acontece aí, né? O que eu olho atrás dessa situação, não, o problema não é essa situação em si, é uma outra coisa. Para chegar nesse ponto da sua irmã dizer isso, tem outras coisas envolvidas. Não é para você que ela diz não. Ela diz não para algo mais que não foi bom ou que não está bom. Então, minha pergunta para você é: quem é a mais velha? É ela. E eu já tive a situação que, inclusive, já tinha conversado com você, de conversar com ela sobre a constelação e colocar essa situação de que a mãe, no caso, ela, né, sendo a mais velha, que seria na escala para cuidar da mãe, mas ela me falou Uhum. prontamente, nem deixou eu terminar e falou: eu não quero, pode ficar. Sim, 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 sim. Eu imagino, até se ela é a mais velha, ela deve ter alguma questão que envolve você ou a família, tem alguma coisa por aí, e nessa postura de mais velha, ela não vai aceitar nada que venha de você. E não é, a questão não é exatamente com você, Tati, é uma outra coisa. Mas você sendo a mais nova, é isso que se mostra, né? É isso que se apresenta. É essa a energia. Uma irmã mais nova dizendo para uma mais velha o que ela deve fazer. Isso não vai funcionar. Vamos ver um pouquinho mais. Você tem mais irmãos ou são só vocês duas? Não, éramos em três, a mais velha faleceu já há 12 anos. E aí ela é a do meio e eu sou a caçula. E a mãe mora comigo já há 20 anos. Eu já falei bastante sobre isso contigo, que inclusive Ah, uma época que a minha mãe me chamava de mãe. Tão forte é a inversão de papéis, né? Mas desde que eu comecei a sim, estudar contigo, eu tenho tentado mudar a postura em relação a ela. sim, Isso é difícil, é sim, um treinamento diário. claro. É verdade. Você tem toda a razão. É uma prática diária mesmo. E por mais simples que seja, porque a gente sabe que é simples, não é fácil de se praticar todo dia. Essa é o nosso desafio, é o teu desafio em especial.
Bem, Tati, diante de tudo que você falou, e nós não sabemos o que está atrás disso, uma possibilidade é você fazer uma constelação e ver onde você se encaixa. Se você está fora de lugar, e isso, olhar para o seu lugar, compreender o seu lugar, pode fazer toda a diferença nessa relação e naquilo que acontece. Porque se você estiver fora de lugar, ocupando o lugar de outra pessoa, os outros também estão fora. Quando você vai se colocar, compreender onde é o seu lugar, e você se posiciona ali, no seu lugar, os outros têm a chance de se acomodar também. A impressão que eu tenho diante do que você fala é que tem uma desordem, mas não só com você, também com a mãe, também com a irmã, e tem mais coisas atrás disso, que não são de agora, que são de bastante tempo. E reflete, então, nessa atitude da sua irmã, que dói para todos os envolvidos, até para ela também. Sim. Bem, então, assim, o que você pode fazer? Seria bem interessante fazer uma constelação, escolhe alguém que você confia e vai fundo numa constelação que vai te mostrar onde está a raiz desse conflito no relacionamento de vocês. Uma outra sugestão, enquanto você não faz a constelação, ou enfim, né, como você quiser, é você perguntar para a sua irmã o que é possível ser feito. Mas essa pergunta eu fiz. Eu fiz essa pergunta. Eu até tive bastante cuidado antes de falar com ela, já por conhecer um pouco isso, então eu tentei, em momento algum, eu acusei de algo. Eu pedi ajuda. Eu falei, eu preciso que você me acompanhe. É diferente, Tati. É diferente. E eu perguntei o que a gente diferente. pode fazer, o que eu posso fazer, o que a gente faz. Mas aí ela não responde. Sim. Essa pergunta é interessante. Minha irmã, você é maior. Eu sou menor. O que você acha que podemos fazer? Essa é uma pergunta interessante. Mas quando você pede ajuda, ali ela já corta. Foi. Isso. Então, assim, se você quiser fazer um exercício de fazer simplesmente a pergunta, contando com não receber resposta nenhuma, mas colocar essa pergunta. Primeiro, coloca no teu coração. E faz essa pergunta sem desejar nada e sem pedir nada. Isso pode ser uma experiência interessante. Mas a constelação é que vai te levar a fundo nisso para mostrar onde está a desordem. E aí quando você vê, basta você, não precisa ela constelar, basta você ver o que está fora de lugar, quem, né, está fora de lugar e onde é o seu lugar. E isso vai ajudar. Tá bom. Obrigada. Boa sorte, Tati. Obrigada. Até mais. Até. Muito bem. Valfredo, tinha outra... tem um X por aí, à tua direita, eu acho, um xizinho, você tem que clicar ali. Tá. Valfredo, tem mais uma pessoa que queria entrar, né? Que sinalizou, quero entrar. Quem é a pessoa? Ah, mas além dessa, tinha outra pessoa que disse, eu quero entrar. Ah, que pena. Então, Valfredo não viu a pessoa que escreveu, eu quero entrar. Então, por favor, coloca novamente para eu poder chamar. Ah, aqui, ela falou agora, Gisele, quero participar. Muito obrigada, Gisele, que você viu. O Valfredo tinha passado por você e não conseguiu ver a sua mensagem. Então, agora eu vou chamar Gisele Garcia, aqui. Ok, já te convidei. Você fica atento, querido, quando alguém diz que quer entrar. Só registrar para mim. Muito bom. Olá, Gisele, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Pois não, qual que é a pergunta? Qual é a pergunta? Vamos lá. Sou sua aluna do fã, né? Ah, que bom. Eu tô aí com
uma trava. Eu acredito que seja uma crença, alguma coisa que está me travando, né? Eu faço um trabalho, hoje eu sou CLT e eu tô já há algum tempo, já há uns 2 anos, me, me trabalhando, me desenvolvendo para eu ir para a área de consultoria, né? E eu tenho tido algumas dificuldades. E, Sim. e eu queria sua ajuda. Sim, claro. Vamos um pouquinho mais. Você hoje é uma colaboradora, é uma funcionária, né? E Isso, você quer sair dessa condição e ir para uma área de consultoria onde você vai fazer o seu próprio negócio. exato, exato. Uhum, ok. E qual é a dificuldade? Se você puder resumir assim para mim, o que travou, o que não deu certo? Onde pegou? Então, eu não sei dizer exatamente, mas me parece, né, o que eu percebo? Eu começo, eu já atuo com isso, né, mas eu ainda não consigo monetizar. Então, eu não monetizo, ou quando eu consigo monetizar, eu tenho um prejuízo e eu dou um passo para trás. Bem, Gisele, é bem interessante porque eu vejo aqui o seu rosto. É tão legal quando a gente vê, né? E observa a expressão da pessoa, né? Você está conseguindo o que sua alma quer. É. É verdade. Porque quando você diz, eu não consigo monetizar, não dá certo, ou se eu consigo, eu dou um passo para trás, você põe sua cabeça para trás e você sorri. Quer dizer, é isso que eu queria, né? Podemos dizer autossabotagem, ou seja o que for, né? Agora, por que isso acontece? Talvez, é claro, uma constelação poderia mostrar com mais clareza, mas eu vou observar, só fazer algumas observações, né? Algo te prende nesse trabalho onde você está e que você sente que não pode deixá-lo. E isso é uma possibilidade, por exemplo, é uma lealdade ao chefe, ao que você vinha fazendo e você acha que não pode deixar porque vai prejudicar alguém, porque, enfim, né? Ou uma outra possibilidade é o medo de não dar certo na outra área. Uhum. Mas eu vejo assim, eu sinto assim, Gisele, que ambos vão para o caminho ali do trabalho onde você faz hoje. Você consegue identificar quem é o teu chefe? É homem, mulher? Homem. Tenho 2 chefes homens. E você está há quanto tempo nesse trabalho? 10 anos. Como é a tua relação com os chefes? Eu tenho uma ótima relação com eles. Inclusive, 2 semanas atrás fiz um treinamento, apliquei um treinamento, e uma das atividades que eu coloquei para os funcionários era para que eles vissem o histórico deles na empresa. E eu vi o meu, né? E assim, eu até me emocionei, porque são 10 anos e as maiores conquistas da minha vida foram lá dentro, né? A minha filha, meu apartamento, meu carro, grandes conquistas pessoais. Exato, Então, assim, de fato, eu exato. tenho uma gratidão enorme, apesar de saber da relação empregado-empregador, né? Eu sou remunerada pelo trabalho que eu faço, isso está muito claro para mim. Mas, de fato, eu sou muito grata. Exatamente. É aí que está uma raiz. Observa isso em você. Como você faz parte da nossa comunidade de estudos, a gente tem o volume 7, o 6, eu acho que é a respeito de trabalho. Dá uma olhadinha lá, conflitos no trabalho. Ali tem algum exercício, alguma coisa que pode ser útil para você. Uhum. E assim, eu sinto que isso está vinculado com esse teu trabalho e com a lealdade a esse trabalho. Eu te perguntei do chefe,
E você diz, são 2 chefes, são homens, o relacionamento é muito bom. E quanta coisa você conseguiu enquanto você está trabalhando ali. O chefe tem um papel semelhante ao do pai, Uhum. né? Ó, como você sabe. Então, é essa a sensação que está por trás, né, Gisele? Como é que eu posso deixar meu pai, né, que fez tanto por mim? É claro, isso é inconsciente. E aí você vai boicotar qualquer tentativa de fazer algo que no seu coração você entenda como uma traição àquilo que você tem aí no trabalho. Então, acredito que uma constelação pode ser bem útil para você, para mostrar onde você está, mas com tudo que você já conhece, você pode fazer alguns exercícios em que você se vê olhando para eles, para os seus chefes, em que você agradece, você coloca dessa forma, né? Tão bonita como você mostrou agora para nós, né? A tua emoção das tuas conquistas. E veja também, lá naquele volume sobre trabalho, eu mostro sobre isso, a diferença, quando podemos colocar, diferenciando, separando, né? O Uhum. pai e o chefe. Da família nós não podemos sair. Então você vai olhar para o seu pai e você vai dizer, dessa família, desse sistema, não tenho como sair. Uhum. Seja como for, eu aceito assim como é, eu não tenho como sair desse lugar, nesse sistema. Você olha para o chefe e você fala para ele, aqui, na nossa relação de trabalho, nós temos a liberdade de sair quando for conveniente. E Uhum. agora, por conta de tudo que eu vivi aqui, e claro, foi meu merecimento ter tudo que eu obtive, porque você poderia ter jogado o dinheiro fora, mas você construiu suas coisas com o Uhum. que você trabalhou e ganhou, né? É um dinheiro merecido. É. Então você fez por merecer receber isso. E no trabalho nós temos essa oportunidade, nós podemos dizer, agora eu vou para um outro lugar. Agora eu cumpri o que eu vim fazer aqui. Uhum. E sabe, você vai fazer uns exercícios, você vai olhar lá no volume da comunidade, talvez você vai fazer uma constelação, mas eu vou te contar já um segredinho aqui. Quando você disser isso para os seus chefes, o que você quer fazer, o passo que você quer dar, usando todo o teu aprendizado, eles vão ficar felizes. Tenho certeza que sim. Que bom, Gisele. Tudo de bom para você. Boa sorte. Obrigada. Ótimo. Muito bom. Valfredo, como está o nosso horário, querido? Eu não consigo ver daqui. Quanto tempo temos ainda? Temos ainda alguns minutos, então. Se tem mais alguém que gostaria... Olá, Rafael. Vejo que ele entrou agora. Rosana também vejo que entrou. Quem gostaria de trazer uma pergunta? Mais uma pergunta aqui. Ao vivo, para a gente conversar juntos, para a gente olhar para uma possibilidade de compreensão e assim ajuda para muitas pessoas. Vejam que interessante, isso que vimos agora, que a Gisele nos trouxe, ela trouxe o lado do colaborador, né? E nós vimos pela emoção dela como ela é grata, como ela se sente conectada com a chefia, com o trabalho que ela realiza, né? Mas muitos de vocês aqui também são empresários ou consultores de empresa. E tem esse outro lado também, né? Como é que um chefe olha para um colaborador que prestou o serviço e que pode fazer um novo caminho, ir para um outro lugar? Como é que esse chefe também... eu digo isso porque eu falei ali para a Gisele no final, eles vão ficar felizes, né?
Porque essa é uma sensação boa, né? Eu fiz o meu melhor, né? O colaborador fez o melhor, o chefe fez o melhor, a empresa ganhou com isso, a empresa cresceu, as pessoas cresceram. E aí a gente caminha na vida, a gente cresce, né? E isso é bom para todos. Muito bem. Quem mais tem uma pergunta, uma questão, um assunto? Basta vir aqui, sinalizar para mim, né? Quero entrar. O Valfredo está aqui junto, observando. Quem deseja entrar, e eu chamo. Quem gostaria de entrar aqui para me fazer uma pergunta? Que vai ser útil para todas as pessoas aqui presentes. E qualquer assunto, né? Família, trabalho, saúde, filhos. Nós estamos agora com o nosso volume. Essa próxima semana, dia 17, agora, sai o volume 16 e é sobre as empresas. Que interessante, né? Estamos falando nisso agora, né? Então, o Valfredo está dizendo que tem gente perguntando o que é a COFAN. É o Marcos Alexandre aqui do treinamento. Então, a COFAN é a comunidade de estudos, onde tem um volume todos os meses com um tema desafiador para quem atende pessoas em qualquer área, em qualquer profissão. E o tema desse mês que sai agora é sobre empresas. Tem exercícios para você fazer com as pessoas que vão te procurar com questões sobre empresas. Tem workshop falando no tema, resposta a perguntas, tem depoimentos, eu faço uma entrevista com 2 consultores de empresa, é bem interessante. Tem o depoimento do Rafael, que está aqui junto conosco, que fala sobre como é o trabalho dele. E, gente, ele tem um trabalho muito interessante. A profissão, o trabalho que ele exerce é muito interessante. Ele é um personal training. E como é que uma pessoa assim trabalha com constelação? Vocês vão descobrir se vocês vão ver o nosso volume que sai agora, nesse mês de setembro. Então, se nós estamos no volume 16, veja que interessante, você entra agora na nossa comunidade de estudos, que é uma assinatura de 6 meses, você tem 6 meses para frente e mais todos os 16 volumes que já estão publicados. Gente, é muita coisa. É família, é relacionamento de casal, adoção, saúde, irmãos, relacionamentos abusivos, é muito, muito, muito material. Personal trainer sistêmico, é isso aí. Então, o Fábio Borges, ele colocou aqui ansioso pelo volume, claro, mas o Fábio é um dos entrevistados na sessão Família Estélia no dia a dia, quando a gente conversa com pessoas que lidam com esse tema. E eu entrevisto ali o Fábio e o Odair, que são consultores de empresas, são consteladores. Como é que eles atuam nas empresas? Como é que a gente pode ajudar empresas, né? E a Gisele veio trazendo o caso, né? Também falando na questão dela com a empresa, é bem interessante. As empresas têm uma alma, têm uma história, e nós podemos ver pelas constelações como essa história tem um efeito. Se alguém foi demitido injustamente, se a empresa causou dano de alguma forma, se os fundadores não são respeitados, se a hierarquia dentro da empresa não é respeitada, como funcionam os departamentos, enfim, muita coisa para a gente observar nessa vida da empresa. E empresas são feitas por pessoas, e pessoas têm conflitos. Alguém está dizendo, fiz uma harmonização de ambiente com constelação familiar na minha casa. Que legal, você quer contar sobre isso? Eu te chamo aqui. Sinalize que você pode falar, que eu posso te chamar, e eu chamo você aqui para contar para nós como foi que você fez, o que você fez. Além disso, da nossa comunidade de estudos, e ali dentro tem um curso de constelação também, e além disso nós temos os nossos cursos. O último agora é um treinamento, nós vamos para a 3ª turma, treinamento avançado em dinâmicas, que você pode utilizar no seu trabalho como constelador, palestrante, professor, em qualquer área, em qualquer profissão, como o Valfredo, empresário.
Sim, sim, você pode usar em qualquer área esses treinamentos, essas dinâmicas. E o diferencial desse treinamento é que além das aulas gravadas, onde você vai olhar como eu faço, porque você sempre pergunta, prof, como que você faz? Então, eu vou mostrar como que a gente faz, né? Como é que eu faço. E com bonequinhos, com pedrinhas, gente usa umas coisas bem comuns, corriqueiras do dia a dia para vocês verem, né? Ah, sim, Ana, eu já vou te chamar. E além disso, o diferencial é que daí tem aula ao vivo, onde eu tiro as dúvidas de vocês sobre as dinâmicas e faço junto com vocês. Deixa eu ver agora como que é. Ana Veloso. Vamos ver, Ana, como é que eu te encontro aqui. Vou procurar você. E aí vou te chamar para você contar para nós como foi que você fez essa harmonização e qual é a dúvida, se você tem alguma dúvida. Vamos lá, eu já te chamei. Vamos ver. Olá, Marilise, boa noite. Oi, agora te vi. Boa noite, Ana. Pois não, fica à vontade. Então, eu já te conheço, fiz até um curso em Balneário com você, alguns módulos. Uma época que eu Legal. queria entender mais sobre constelação e eu fui fazer esse curso. Que bom. Já te conheço pessoalmente. Então, eu fiz uma constelação na minha casa, que era uma constelação com o filho, a técnica de harmonização de ambientes. E a consteladora falou várias coisas, mas um ponto que me chamou a atenção foi que ela falou que tinha uma mesa que era colada na parede. Ela pediu para que... Ela falou assim, olha, essa mesa está excluindo a energia masculina da casa. E realmente, depois que eu vim morar nessa casa, aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu me separei. E depois disso, eu resolvi fazer essa mudança que ela sugeriu. Tirei a mesa, troquei o ambiente, mudei, pus uma outra mesa que não tivesse na parede. Ela disse que também ia mudar muito a minha vida aquilo. Porque até cortava a sociabilização, né? Eu ficava estagnando isso. Eu fiz tudo isso, mais algumas outras coisas, e a partir disso, justamente na época que eu estava fazendo, eu senti que foi muito difícil fazer. Eram coisas simples, mas tinha uma resistência muito grande minha, sabe? Parecia uma coisa, um sacrifício muito grande. Mas eu resolvi fazer. Quando terminei, aconteceram várias coisas, né? O meu processo de divórcio teve um desenrolar de uma parte do processo que a advogada do meu ex-marido, né, me cobrava um valor, até uma coisa bem... Para explicar aqui seria bem complicado, né? Mas me cobrava um Tudo valor, bem. eu recorri, fui para o Tribunal de Justiça Estadual e mesmo assim o tribunal me negou, né? Deu ganho para ele, para a advogada, para eu pagar. Então, aconteceu isso logo depois, né? Eu estava num relacionamento, logo depois eu terminei. Assim, foi na mesma semana que eu terminei ali, aconteceu tudo de uma vez só, sabe? Várias coisas aconteceram. Coisas no meu trabalho também. Tive algumas perdas no trabalho. Eu queria entender mais isso. Assim, será possível que tenha essa relação com essa harmonização? Bem, o que eu posso te trazer aqui, Ana, é o que eu vejo Sim, em você. sim, E o que você me disse, eu não entendo disso que essa pessoa fez. Eu nunca vi isso. Conheço o Feng Shui, que faz a harmonização de ambientes, né? E conheço a constelação Família Stella.
Sim. Então, mas esse trabalho junto, assim, eu não conheço. O que me chamou a atenção no teu relato é quando você diz que algo foi muito difícil de fazer. As mudanças são difíceis de fazer. Então, isso para você foi algo que chamou atenção, né? Sim. A dificuldade que você teve, você mesmo disse, eram coisas muito simples, mas foi muito difícil de fazer. Possivelmente, você ter feito um movimento, e aí eu não sei o que a pessoa fez, né? Não posso opinar sobre isso, mas você ter feito um movimento que foi difícil para você, que requereu uma força, foi esse movimento que causou que os comportamentos, o que mudou. As outras coisas. Lógico, porque o que mudou foi você, o As... teu movimento, teu comportamento, a tua postura. Você fez algo que te custou. Foi isso que eu percebi. Entendi. E nisso outras coisas aconteceram. Se isso foi positivo ou não, talvez você vai saber ao longo do tempo. Sim. Mas terminar um relacionamento não é uma coisa ruim se esse término, quando a gente vê depois, foi melhor. Pode ser que eu ainda esteja no meio do processo, né? É possível, sim. Até porque você está indagando isso, né? Será que isso é bom ou não é? Você fez, está feito. Seja como for. Se não foi uma coisa tão boa, não importa, foi feito, né? Uhum. E isso você tem que assumir, essa responsabilidade. Agora, o que é mais, que eu vejo assim com mais consistência, é o fato de você observar determinadas coisas na sua casa ou em você mesma que eram difíceis de mudar. E isso foi importante. Esse passo, eu vejo você assim, Ana, com a força, você trazendo aqui a descoberta da força de fazer algo que não foi fácil. Uhum. Entendi. Eu queria fazer uma pequena experiência com você, pode ser? Que me Claro, ocorre agora? claro. Ok. Então, você fecha teus olhinhos um pouquinho? Vamos ver se isso é possível. Isso. E imagine uma cena, qualquer lugar, onde esteja você e o teu ex-marido. Não muito pertinho, com uma certa distância, tá? Só para vocês se olharem. Veja se isso é possível. Uhum. E olhe para ele, apenas olhe. Sem desejar nada, sem pedir nada, sem perguntar nada. Só olha para ele. Uhum. Para que ele veja que você está olhando para ele. Como é que está o semblante dele? Como está a postura dele? Como é que ele está aqui? Tá de pé e me olhando Sim, sem muita expressão. sem muita expressão. Uhum. Ok. Deixe que ele te olhe. Você está olhando para ele, você está mostrando para ele, permitindo que ele veja que você está olhando para ele. Agora se permita ser vista. Permita que ele também te veja. Vocês só estão se olhando. Só se olhando. De uma forma segura, tranquila, apenas se olhando. A diferença é que você sabe que ele está te vendo. E ele sabe que você está vendo ele. Só isso. É possível? É, um pouco de resistência, assim. Parece que ele não me vê.
Ok. Tudo bem, não tem problema, pode ser assim mesmo. É muito possível que nos relacionamentos isso acontece, que as pessoas nem sequer se veem de fato. Você continua olhando para ele. E continua no teu coração dizendo, pode olhar para mim, estou aqui para você olhar para mim. E aí você pode dizer, Ana, no seu coração apenas, não precisa verbalizar, mas deixe que ele escute o que vai sair do teu coração para ele, do teu olhar nessa imagem. Diga a ele, do seu jeitinho, com as suas palavras, mais ou menos assim, eu consegui mudar. Preciso verbalizar? Não. Diga do seu jeito, eu consegui. Eu fiz. Eu fiz uma mudança. Olhando para ele, você diz no teu coração isso. E ele vai escutar, ele vai entender. Muda alguma coisa na imagem? Uhum. Sim, claro. Claro. Porque isso, Ana, que é o mais importante. Ok. Muito bom. Pode abrir teus olhinhos quando você quiser. Obrigada. Percebe, Ana? É aí que está a força. Uhum. E que bom que você teve condições, teve força de fazer uma mudança. Agora você sabe, as coisas são simples, mas não são fáceis de fazer. Sim, Mas quando a gente faz, alguma coisa acontece. sim. Aconteceram muitas. Sim, Parecia uma coisa tão simples e de repente veio um turbilhão de coisas assim. E acho que em 2 semanas foram muitas coisas que aconteceram. Eu ainda estou assimilando. sim. E requereu muito de você. Exigiu muito de você. Ainda está Sim. muito forte. E essa é a tua força agora. Agora você sabe que pode. Obrigada, Ana. Obrigada. Tudo de bom. Beijo. Muito bom. Agora tem um X, porém, em algum lugar que você precisa Tá. clicar por aí. Sim. Então, gente, nós estamos finalizando essa deste mês, né? No mês que vem tem mais, e a live do mês que vem eu nem vou fazer propaganda para vocês, que vai ser na segunda-feira, que sempre é, porque vai ser num outro dia diferente, porque no mês de outubro, na segunda-feira, eu já tenho marcado uma aula ao vivo do nosso treinamento da turma 3. Como eu estava falando para vocês, o diferencial desse treinamento é que tem as aulas gravadas, onde eu mostro como fazer as dinâmicas, e aí tem a aula ao vivo, onde eu faço a supervisão dos casos, onde o pessoal traz, onde eles falam, prof, eu tentei fazer aqui, não deu certo, o que eu faço? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu mudo essa dinâmica para uma outra, né? Obrigada que vocês gostaram. Então, no mês que vem tem mais, e aí vocês já veem como isso funciona, né? Você traz as perguntas que sempre são benéficas para todos. Muito obrigada pela participação de vocês, um beijo grande, e a gente se encontra a qualquer momento. Que foi, Valfredo? O Valfredo está cumprimentando aqui a Elisa, eu vejo Regi, Fábio, que bom, tudo de bom para vocês. Gente, um último convite, nós temos um workshop dia 19. Quem está na live aqui, tiver vontade de entrar nesse workshop, é online, no dia 19 às 19h30. Quem quiser entrar, manda um recadinho
E o Valfredo coloca você no workshop sem custo nenhum, tá? Se vocês têm vontade de participar, o tema desse mês vai ser sobre a escola... Ai, gente, agora eu já não sei. Tem um tema do mês, mas sempre vem outras questões. Então, de certo, nem é para eu falar aqui o tema. Mas sejam muito bem-vindos. Quem quiser participar da live, no dia 19, sinaliza que a gente... Ó, a Fábio, o Valfredo vai anotar, aqui, Fábio Batista, terapeuta, e a Patrícia, a Fábio disse que quer entrar dia 19, o Valfredo te chama depois para passar para você o link. Então tá bom. Ana Maria também, Valfredo, você anotou aí, querido? Posso finalizar? Tem que entrar e me chamar. Aonde tem que entrar, querido? Eu vou pôr o telefone aqui. Tá, o Valfredo vai colocar o telefone dele para vocês entrarem em contato. Mas se você anotar o nome delas, você também vai poder mandar recado para elas. Então, o Valfredo está colocando aqui o telefone dele para vocês entrarem em contato. A Rosa também. O Valfredo já está colocando aqui como vocês podem. Isso. Anota aí, gente. Faz um print. O Marcos Alexandre já falou. Quem quiser, manda um direct. Pronto. Muito obrigada. Obrigada, filho, que você lembrou. O Marcos Alexandre que cuida aqui do meu Instagram, né? Obrigada. Então, gente, até dia 19, para quem vem junto conosco, que sempre é muito legal. Nesse workshop eu faço constelação, exercícios, respondo perguntas. Beijo para todos e até o próximo mês. Beijos.